A invasão do evangelho nas escolas públicas é uma vergonha para o Estado. É vergonhoso um Estado que permite que isso aconteça. Um Estado que vê normalidade em isso acontecer. E a existência da bancada da Bíblia faz com que o Estado não faça nada. A existência da bancada da Bíblia faz com que isso seja normalizado. A existência da bancada da Bíblia faz com que você, que acha que isso é errado, não seja escutado. Os cultos chegaram à escola. E os cultos, eu não estou falando de pessoas cultas, eu estou falando daquele momento em que o pastor vai à escola para doutrinar as crianças. E o que é mais importante, isso tem acontecido em escolas públicas, em pelo menos 19 estados brasileiros. A gente está passando por um momento muito complicado de crescimento de determinadas correntes religiosas no país em que a gente vive. E essas correntes religiosas tendem a ser extremamente violentas com outras correntes religiosas que não concordam com elas. Não é a primeira vez que acontece na história, provavelmente não vai ser a última vez que acontece na história. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blabologia e hoje a gente vai discutir um fenômeno muito perigoso que acontece nas escolas brasileiras, que é o crescimento das igrejas evangélicas durante o período de aula. Tá bom? O Estado brasileiro se diz um Estado laico, certo? Então vamos procurar aqui, ó, laico, significado. Aquele que não pertence ao clero nem a uma ordem religiosa. Leigo. Aquele que é hostil à influência, ao controle da igreja, do clero sobre a vida intelectual e moral, sobre as instituições e serviços públicos. Essa é a definição do dicionário do que é laico. Resumindo, o que seria um Estado laico? O Estado laico é o Estado que nega a influência da religião. Ele não deveria levar a influência de qualquer religião a sério. Além disso, a nossa Constituição também tem um outro papel, e o Estado tem um outro papel, que é de defender o direito de ter religião. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho um Estado que se diz não religioso, se define como não religioso e diz que a religião não deveria influenciar no que ele faz, o Estado também se coloca na posição de defender o direito do indivíduo de acreditar ou de ter a religião e de professar a religião que ele quiser. Então, é papel do Estado proteger a Umbanda. É papel do Estado proteger o kardecismo. É papel do Estado proteger o cristianismo no sentido de direito de existir e direito de professar a sua fé. Não é papel do Estado levar em consideração o que um cristão, o que um umbandista, o que um kardecista dizem em relação a coisas do Estado. Não é papel do Estado colocar um símbolo religioso em órgãos do Estado. Não é papel do Estado ter uma religião como sua religião principal. Beleza? Dito isso, a gente passa por um momento bastante perigoso em relação à laicidade do Estado. Por quê? Porque a gente viu como um projeto político, proposital, planejado e principalmente que envolve um investimento de muito dinheiro, o crescimento da bancada evangélica no Congresso Nacional. Então, os evangélicos hoje são desproporcionalmente representados na bancada do Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores e de deputados estaduais, certo? E no Senado também. Grande questão da gente ter, e não tenho na mente de vocês que esse processo foi um processo natural. Não, teve muito investimento. Teve muito investimento político, teve muito investimento em culto, teve muito uso do poder do pastor para direcionar seus fiéis e dos padres em alguns casos também, para direcionar seus fiéis a votar na pessoa A ou na pessoa B. Tem muito plano por trás disso, nada disso é orgânico. E a grande questão que acaba acontecendo é que esse processo de cristianização proposital do Congresso Nacional, ao ponto de você ter uma bancada que se define como a bancada da Bíblia, faz com que a laicidade do Estado comece a ser questionada. Por quê? Porque os parâmetros religiosos
são considerados na frente ou à frente dos parâmetros não religiosos. Ao ponto de o Senado e os deputados federais votarem contra a maioria da população em questões ligadas a relações entre pessoas do mesmo gênero, em questões relacionadas ao aborto, em questões relacionadas a pessoas trans, em questões relacionadas a pessoas fragilizadas na sociedade, principalmente pela presença da religião na vida dessas pessoas, certo? Então, o que acaba acontecendo é as decisões tomadas pelos legisladores brasileiros, elas são distorcidas pela hiperrepresentatividade dos religiosos na bancada que a gente vai ter ali tomando as decisões em relação às leis do país em que a gente vive. E lembrando, esse movimento ele não é um movimento orgânico, ele acontece de maneira planejada. E dentro desse plano, como o Normose discute muito bem, como outros canais discutem muito bem, o que a gente está vendo é um processo de crescimento pela disputa do discurso e crescimento pela disputa pela conquista das mentes das pessoas. Quanto mais pessoas eu tiver do meu lado, melhor para aquela causa que eu estou querendo defender, tá? É nesse contexto que a gente vai discutir o assunto de hoje, que é a invasão de pastores que são digital influencers, por incrível que pareça, nas escolas brasileiras. Então, a escola brasileira, as escolas públicas brasileiras, ela tem um caráter muito importante ligado à laicidade do Estado, que é ser uma escola laica. Então, em nenhum momento, uma escola brasileira, ela pode se posicionar religiosamente. Então eu não posso, por exemplo, ter um estudo de religião na escola. Agora prestem atenção. Os estudos de religião nas escolas brasileiras, muito influenciados pelas escolas de origem católica, são estudos de religião, não de religiões. As religiões nas escolas, elas nunca foram tratadas como um estudo do fenômeno histórico das religiões. Portanto, o estudo de todas as religiões. O estudo religioso nas escolas brasileiras sempre foi ligado ao estudo do cristianismo. Então, a partir do momento em que isso começa a acontecer, você para de ter estudo religioso nas escolas públicas brasileiras. Se você quer colocar o seu filho numa escola cristã, se você quer colocar o seu filho numa escola da Umbanda, se você quer colocar seu filho numa escola do espaguete voador e lá tem aula sobre espaguete voador, por favor, sinta-se no direito de cometer esse crime com o seu filho e de não dar o seu direito do seu filho pensar. Coloque o seu filho na escola que você quiser. Doutrine o seu filho desde pequeno. Se você quer dar liberdade para o seu filho, talvez impor uma religião não seja a melhor ideia, mas daí é uma escolha pessoal sua, tá? Agora, se você tem uma escola do Estado, então eu tenho uma escola que é do Estado, de acordo com a legislação brasileira, você vai ter uma laicidade da escola, você não poderia ter isso. E qual que é o fenômeno que a gente está observando? O fenômeno que a gente está observando é que durante os intervalos de escolas no Brasil inteiro, em 19 estados brasileiros, começaram a acontecer verdadeiros cultos. Então, no começo, a ideia era de que os alunos religiosos, os alunos principalmente evangélicos, resolveram se unir na escola para fazer os seus cultos ali dentro. Então eu não vou gastar os meus 25 minutos de intervalo comendo, eu não vou gravar os meus 25 minutos de intervalo, gastar os meus 25 minutos de intervalo jogando a minha bolinha, eu não vou gastar os meus 25 minutos de intervalo chavecando a menininha, eu vou gastar os meus 25 minutos de intervalo rezando e propagando a palavra de Cristo dentro da escola, certo? E a grande questão que se vê é que, de novo, no começo, isso parece um movimento orgânico. Então parece que os alunos estavam ali, eles escutaram a palavra e resolveram se reunir para discutir a palavra. Só que num segundo momento, principalmente a partir de reportagens que foram publicadas na Folha de São Paulo, reportagens que foram publicadas no UOL, a gente consegue perceber que esse movimento também não é um movimento orgânico. Então o que começou a acontecer dentro dos cultos? No centro religioso, não nas escolas, os pastores começaram a incentivar esse tipo de movimento. E o mais importante,
Não só incentivar o tipo de movimento, eles passaram a treinar as crianças a fazerem isso. E aqui a gente está falando de criança, tá? Eu estou falando de crianças de 9, 10, 11 anos. Tem os adolescentes também, mas tem as crianças sendo treinadas a criar núcleos da igreja dentro da escola. Então esse já é um movimento proposital. É um movimento de arrebanhar mais crianças para a sua igreja. Não é um movimento única e exclusivamente orgânico de crianças fazendo aquilo que acham que tem que fazer, tá? A segunda coisa, o segundo momento que a gente tem é que influenciadores com mais de 450 mil seguidores, amigos do Pablo Marçal, que tem uma escola em São Paulo que tem religião cristã, evangélica, é claro, tá? Começaram a se oferecer para ir para a escola. Então essas pessoas começaram a acessar as escolas, conversar com os diretores e oferecer palestras motivacionais para as crianças, certo? Ah, então a gente vive uma geração perdida, eu vou lá dar uma palestra motivacional para as crianças e essas palestras motivacionais viram um culto. Então, a ideia é a seguinte: eu tenho um adulto que vai para uma escola fazer um culto no intervalo, maquiado de palestra motivacional, e que no Instagram dele, ele deixa muito claro que de motivacional não tem nada, que é um culto mesmo, que ele quer levar todo mundo para salvação de Jesus. Beleza? O que esses caras argumentam? Que, na verdade, a gente não pode fazer tempestade nenhuma porque não é obrigatório. Só vai quem quer. Mas daí no próprio vídeo do cara, mostra um monte de cadeirinha organizada no intervalo. Mostra as crianças em fila, indo para palestra motivacional que o diretor conseguiu. E mostra esse cara gravando vídeos e expondo as crianças nas redes sociais dele. Porque são as crianças que ele salvou. Esse pastor, eu não vou mostrar o perfil, eu não vou mostrar o nome dele. Ele cura as crianças dentro da escola. Ele fala que ele vai pegar a criança que usa óculos e vai fazer essa criança enxergar melhor. Esse cara argumenta que ele cura o câncer a partir da religião. E ele faz isso dentro da escola. Certo? Ele não é o único, mas ele faz isso dentro da escola. E isso tem N camadas de problema. A gente pode colocar como primeira camada a exposição das crianças em rede social, e o Estatuto da Criança impede isso. A gente pode colocar em segundo ponto a interação desse pastor com o diretor da escola, que provavelmente é evangélico. Se não fosse evangélico, não deixaria um picareta desse entrar na escola, que tá ali a ordem do pastorzão, ou desse mesmo pastor, colocando esse cara dentro da escola. E o terceiro ponto, que é o mais importante, é a inconstitucionalidade disso. Por que o Ministério Público ainda não foi atrás da Secretaria de Educação dos estados que isso está acontecendo? Por que o Ministério Público não pediu o afastamento do diretor dessas escolas? Que tipo de pressão vai acontecer na escola se eu, que sou da Umbanda, se eu, que sou kardecista, se eu, que sou ateu, não quero participar de um culto? Eu não quero encontrar Jesus. Que imposição é essa que você pode fazer para uma criança? Que direito que as pessoas acham que têm de impor religião dentro de um ambiente que não é religioso? De um ambiente que deveria ser seguro e ser laico. Tá? Então, se você que está assistindo não vê o absurdo disso, é que provavelmente você é cristão e você é evangélico e acha que isso está certo. E aí, sabe o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense que os seus parâmetros morais são seus. E eu quero que você faça o que você sempre deveria ter feito, que é enfiar os seus parâmetros morais na bunda. Os seus parâmetros morais não têm nada a ver comigo. Inclusive,
Provavelmente eu sou mais respeitoso em relação aos outros do que você é. Então você deveria pegar os seus parâmetros morais e guardar para você. Eu defendo o seu direito de acreditar em Deus. Eu defendo o seu direito de acreditar em A, B, ou C ou D. A única coisa que eu não defendo é o seu direito de empurrar os seus parâmetros goela abaixo de qualquer pessoa, ainda mais de crianças. Imagina o que acontece com um menino gay numa escola dessa. Imagina o que acontece com uma pessoa trans numa escola dessa. Imagina o que acontece com pessoas da Umbanda numa escola dessa. Eu sei que são coisas que estão em categorias completamente diferentes, mas são pessoas que são pressionadas dentro de um ambiente que era para ser seguro, para serem aquilo que elas são. E essa é a palavra mais importante. Não é que elas querem ser, é que elas são. As pessoas são as coisas, elas não querem ser as coisas. Se elas são as coisas, você não deveria ter o direito de falar que elas deveriam ser A ou deveriam ser B. Tá bom? Então, a invasão do evangelho nas escolas públicas é uma vergonha para o Estado. É vergonhoso um Estado que permite que isso aconteça. Um Estado que vê normalidade em isso acontecer. E a existência da bancada da Bíblia faz com que o Estado não faça nada. A existência da bancada da Bíblia faz com que isso seja normalizado. A existência da bancada da Bíblia faz com que você que acha que isso é errado não seja escutado. Tá bom? Beleza? Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Não esquece que você consegue apoiar o Blá Blá através do nosso Pix, que tá aqui do lado, através do nosso Catarse, catarse.me/blablajude, e através do blablalogia.com, que você vai encontrar a nossa lojinha e os nossos produtos lá, tá bom? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e deixa um comentário aqui embaixo. Falou, valeu e tchau!